Fala, turminha, como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Tudo tranquilo? Turma, seguinte, vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho aqui de algumas coisas que chegaram pra mim. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é conhecido, eu não vou falar o termo em inglês, mas conhecido aqui como Senhor Detetive do Tempo. E, na verdade, esse equipamento aqui é para poder a gente fazer aferição de lag nas telas, né, de input, tá? Isso aqui ele vai me dar input justamente das minhas telas, tá? E esse aqui também, tá? Só que esse aqui ele vai dar input na tela baseado no Mister, tá? Esse aqui é o Mister Latency ou Legacy, deixa eu ver aqui o nome certo. Esse aqui é o Mister Lag. Mister Lag, é isso aqui, tá? O que eu pretendo com esses dois equipamentos aqui? Junto com as minhas telas, por exemplo, aqui a tela de monitor, eu tenho duas configurações específicas para ele. Por quê? Eu tenho 240 e 120, mas que eu gosto de jogar alguns jogos que ficam bem bacanas. A maioria eu costumo jogar aqui. Mas eu tenho uma configuração específica para jogar jogos do X68000, do MSX, que já é uma resolução diferente. E a ideia principal aqui, por mais que eu não vá me preocupar talvez com questão de performance, mas é a experiência de jogabilidade, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu controle, que eu já falei sobre ele aqui, que é o GameSir, né? Eu já mostrei aqui para vocês, que eu sei a latência dele, quanto ele tem, né? Que eu até acho que mostrei já aqui. Tem um vídeo no canal que eu estou falando sobre justamente esses inputs. E eu estava muito curioso de saber quantas minhas telas geram, né? Tanto que eu vou catalogar. Eu pretendo, tem a minha tela da sala também, e todas as telas que eu tiver oportunidade, provavelmente eu vou catalogar. Mas aqui meu foco principal nem é os consoles atuais, mas principalmente os consoles clássicos e, evidentemente, o Mister. E é por isso que eu peguei o Legacy, né? Esse de latência aqui do Mister. Qual é a diferença principal entre esses dois? Esse aqui, ele vai direto na porta de serviço do Mister. Então ele vai mostrar para mim. Esse aqui eu já vou mostrar para vocês funcionando. Hoje eu vou mostrar aqui um bem rápido. Eu vou fazer uma análise de cada um dos meus monitores, das minhas TVs. É uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, desde quando eu já peguei as TVs, porque eu acho pouca informação sobre elas. Eu quero fazer um review de cada uma delas bem detalhado, né? Que é uma coisa que eu quero catalogar, uma coisa minha, eu acho bem interessante. Esse aqui, na verdade, ele vai me dar o tempo de latência de resposta do monitor. Por exemplo, da minha sala, né? Eu tenho lá uma TV 4K. Claro, não chega a 4K, mas tem umas resoluções interessantes aqui. E aí eu quero ver qual é o tempo de resposta, qual é o tempo de latência que o Mister ligado naquela TV vai proporcionar, tá? E isso me dá uma ideia de qualquer, sei lá, console que eu ligar naquela TV, as possibilidades de lag que ela vai ter, né? E latência, input lag é um negócio terrível, a gente sabe disso. Mas eu fiz alguns testes bem rápidos assim. E o Mister, ele consegue fazer umas coisas bem interessantes. E é outra coisa que eu quero falar mais detalhadamente. Então, quando eu pegar para falar daquele monitor, eu vou falar por que chegou naquele resultado. Eu vou trazer um negócio bem detalhadinho. Esse aqui tá dando trabalho. Esse aqui tá me dando trabalho para configurar. Porque eu preciso colocar o firmware nele e eu não consegui fazer isso. Mas eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Eu vou mostrar no meu monitor CRT, tá? Eu vou falar bem rapidinho para vocês entenderem. Eu vou mostrar para vocês entenderem aí as diferenças entre as resoluções e como ela me entrega esse input, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero mostrar um pouquinho isso para vocês aqui, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente tem curiosidade. Se você não tem, eu acho difícil que todo mundo tenha essa curiosidade e eu queria matar essa curiosidade, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Eu uso aqui, na verdade, no Mister aqui nesse monitor. Depois eu vou fazer também pela TV, eu vou fazer em todas as minhas telas, mas eu queria trazer isso aqui mostrando aqui para vocês. Eu vou usar
o Legacy aqui, tá? Mas ele está conectado à porta de serviço do Mister, tá bom? Aquela porta azul. Então eu tenho aqui 240p 120, tá? Mas eu tenho também outra resolução aqui que é para os meus outros jogos. E ela muda, você viu que ela mudou até o formato aqui na câmera, você tá vendo que tá, né? Então eu vou mostrar para vocês quanto eu tenho de input, né? Não da tela, tá? Isso aqui seria o input do Mister, tá? Quanto o Mister tá gerando. Eu vou explicar isso em um vídeo posterior, mais detalhadamente. E aí eu vou fazer depois um review desse monitor também. Aí eu mostro tudo direitinho. Mas agora eu queria mostrar para vocês como funciona esse... aqui a gente está na resolução 240. Então eu queria mostrar aqui para vocês como a gente tem aqui. Tá. Então a gente vai colocar aqui para poder fazer aqui a medição, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Lembrando que a formação da imagem é de cima para baixo, tá? Então a gente vai achar que a hora que achar o ponto ideal, eu vou para o meio e vou aqui para o final. Lembrando que tem muita gente que referencia como principal esse aqui, o do meio, como só a média. E esse aqui a gente já sabe que é onde termina a formação da imagem. Então você está vendo que está estabilizando ali numa média de 23, 22 milissegundos de resposta, né? Se a gente for para o meio aqui, por exemplo, isso provavelmente vai aumentar um pouquinho. Ó, vamos ver quanto vai estabilizar aqui. Manteve. Ó, aumentou um pouquinho, 24, 25. E se a gente vier aqui pro final, eu acredito que ele vai aumentar mais, ó, tá vendo? Mas o que a gente usaria aqui como valor padrão para nós aqui nessa configuração de resolução, né? A gente poderia usar como padrão, né, este primeiro, tá? Esse seria aí nosso padrão. Então, o Mister teria aí uma média de 22 milissegundos, 23 milissegundos aí, nessa resolução aqui de 240, tá? Agora vamos... Isso no monitor CRT, tá, gente? Agora vamos colocar Vamos colocar aqui na outra resolução, tá bom? Vamos colocar aqui na resolução, que é a segunda resolução que eu utilizo para esse monitor aqui. Aí vocês já viram que já dá uma mudada, né? E vamos lá pro Mister. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a resolução. Olha isso. Nessa resolução eu uso muitos computadores, né? E dá para jogar aqui outras coisas? Dá. Eu tenho a resolução 240, eu sei que é uma resposta alta, mas não atrapalha. Ali dá menos de 2 quadros, então não chega a atrapalhar, né? Aqui a gente tem 1 milissegundo. Aqui nós teríamos um pouquinho mais, porque é o meio, lembra que eu falei para vocês? A imagem forma de cima para baixo, então aqui vai ser muito mais rápido que... Mas continuamos abaixo de um quadro, muito abaixo de um quadro aqui. Um quadro em média de 16 milissegundos, né? Metade aí de um quadro. E no final, que mesmo assim a gente ainda ficaria abaixo de um quadro. Mas a referência, qual seria nosso referencial? Seria aqui, tá bom? De 1 milissegundo. Então, o que isso é importante para mim, por exemplo, né? Por que isso faria diferença aqui para mim jogar, por exemplo, alguns jogos, por exemplo, jogos de luta, eu posso optar numa resolução assim, que eu vou ter uma resposta bem mais interessante. Mas eu posso querer, mesmo sabendo que eu tenho um quadro, eu perco um quadro aí, eu posso querer jogar numa resolução sim, que eu acho lindíssima também. Alguns jogos eu acho maravilhoso em 240. Então acho que na verdade aqui, a pergunta que se faz importante aqui, por exemplo, é qual seria a minha opção, né? O que para mim ficaria interessante
de uso, por exemplo, nessa resolução, né? Então, a minha ideia principal de aí ter comprado os equipamentos e aí eu tá fazendo esse monte de testes é justamente para eu matar uma curiosidade muito grande, que curiosidade é um negócio que é terrível, né? Se você não mata ela, você fica aí levando ela para frente, e eu não tenho essa vontade, né? Mas, por exemplo, um jogo de tiro, é claro que eu vou pôr uma resolução que eu tenha um input muito menor, né? 1 milissegundo. Ali é uma resolução ideal para jogo de tiro, né? Aí você fala assim, poxa, mas eu preciso de tudo quanto é TV para isso. Não. Aqui é uma coisa minha, um gosto pessoal, é uma coisa minha, né? Então, quando eu vou jogar, por exemplo, um shoot-'em-up, um jogo de tiro, eu prefiro jogar numa resolução diferente da 240, né? Eu sei que fica lindo, né? Você olha assim, fica uma resolução bacana. Mas o input não pode te atrapalhar. Ele não pode ser algo que te prejudique. Ele não pode ser algo que tire a sua experiência. Se ele tira a sua experiência, certamente você vai achar que o jogo, apesar de às vezes, sim, tem jogos ruins, é certeza que tem. Mas você pode achar que um jogo é mais ruim do que realmente ele é. Porque você não tem aquela percepção, você não tem aqueles detalhes que você gostaria. E provavelmente eu vou deixar todos os testes que eu fizer, eu vou deixar um link, né, com os testes que eu for fazendo, porque aí vai ajudando. Que nem esse Sync Master que eu tenho aqui é um monitor fácil de encontrar, um custo interessante. O outro monitor que eu tenho não é tão fácil, mas dá para se encontrar, custo interessante. As TVs que eu tenho aqui também dá para você encontrar. É claro que eu não tenho todas as TVs, não tenho Vega, não tenho nada disso, mas eu pretendo, junto com amigos que tem, eu poder fazer aí essas experiências que eu acho extremamente sensacional, tá bom? Galera, eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Vai ter uma série bacana sobre isso aí. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com os amigos, se inscreva no canal, deixa o joinha e põe aí nos comentários o que você acha. Você, quando está jogando, você se preocupa em saber qual é o input da tela? Por exemplo, para a galera que anda de simuladores, que eu vou fazer um vídeo específico lá no meu outro canal de AV para eles, né, principalmente, cara, lá a tela faz muita diferença. 1 milissegundo de tempo de resposta é um negócio muito, principalmente para quem compete, né? Aqui no nosso caso eu acho que é mais o prazer de ter um fluidez, de ter aquela coisa, toda aquela experiência. Mas para um ambiente que se busca algo mais, eu acho importante saber. Principalmente quando a gente lê que, tirando aqui as nossas TVs, nossos monitores, mas tem telas por aí, TV, que você vai lá e lê 1 milissegundo e na verdade aquilo não é o tempo de resposta do input, né? Na verdade é o tempo de acender ali cada LEDzinho e tal. Mas isso é uma coisa que eu vou falar em outro vídeo, em outro momento, e agradeço a cada um que passou por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Grande abraço, fique com Deus e fui, gente. Abraço pra vocês.